Iremos trabalhar novamente, pessoal, sobre os numerais, porque a aula que aconteceu em tempo real, muitos alunos não tiveram a oportunidade de entrar e poder assistir. E para que esses alunos não sejam prejudicados, perder a explicação, o conteúdo, eu resolvi fazer novamente o mesmo conteúdo, gravar novamente o mesmo conteúdo, né, que é sobre numerais. Esse assunto de vocês, ele está no capítulo 4, na página 85, certo? Capítulo 4, na página 85. Ele veio lá de uma forma bem resumida. Né? Por quê? Porque é um assunto que vocês já viram, já é uma revisão, e que vocês ainda irão ver. Então, por isso que ele não veio bem especificado. Então, eu resolvi especificar mais, certo? Para que vocês possam compreender de uma forma melhor. E como foi preciso voltar com as aulas gravadas, eu irei fazer essa revisão novamente. E as páginas que eu passei para fazer, eu vou ficar no aguardo para receber. Se algum aluno tiver dificuldade em enviar as páginas respondidas pela plataforma, pode enviar no meu e-mail. Eu vou deixar meu e-mail lá na plataforma, nos comunicados. E vou deixar, e também, se não der, pode enviar pelo WhatsApp, não tem problema. O que eu quero é que dê certo e fazer essas correções e saber quem está fazendo, para que a gente possa estar avaliando esse aluno e realmente saber se realmente estão fazendo as atividades. Então, eu não vou me importar se me mandarem pelo WhatsApp, pelo meu e-mail ou pela plataforma. Só quero que me explique por onde mandou para que eu possa estar fazendo essa correção, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aí o língua portuguesa, né, nosso assunto. Classe de palavras, que foi numeral, né, que ficou para a gente trabalhar numeral. E nós já vimos substantivo, artigo, pronome, adjetivo. Agora nós estamos vendo numeral. São 10 classes gramaticais. Nós já estamos na 5ª classe gramatical, certo? E hoje, na aula de hoje, iremos ver o numeral. Então, classe de palavras, numeral. Então, o que é um numeral? Classe que expressa quantidade exata, ordem de sucessão, organização. Então, numeral é uma classe que expressa quantidade exata, ordem de sucessão e organização. Nós temos numeral 5 segundo, 1 quarto. É diferente de número, que é o quê? 5 segundo, 1 quarto. A escrita é diferente. Então, evite usar números em seu texto. Eles deverão ser usados para dados, estatísticas, datas, telefones e etc. Então, no texto, a gente deve evitar estar usando o numeral escrito da forma que ele é escrito, e sim utilizar por extenso. O numeral. A palavra que indica quantidade, ou então a ordem em que a pessoa, objetos, ocupam numa sequência, recebe o nome de numeral. Os numerais podem ainda representar informações numéricas, quando usados, por exemplo, em números de telefone, placas de carro ou em documentos de identidade. O numeral que designa quantidade se chama cardinal. O que aponta um lugar em uma sequência se chama ordinal. Então, vamos ver a diferença. Nós temos o numeral cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo e coletivo. Então, número e numeral são conceitos diferentes. Então, o que é a numeral? É a representação do número, que é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, ordenamos
medimos. Já o algarismo é todo símbolo numérico usado para formar numerais escritos. Então, tem que saber essa diferença, que é numeral e o que é número, certo? Quando está se referindo à classe gramatical e ao número. Então, o numeral ele se classifica em cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo e coletivo. Observando no livro, na página 85, ele veio com o conceito, onde eu vou estar passando aí novamente o conceito para vocês. E, inclusive, ontem, alguns alunos já até responderam a questão 9. Algumas questões. Aí eles responderam a questão 9, a gente estava fazendo ao vivo, né? Vamos seguir. A classificação dos numerais. Nós temos os numerais cardinais, indicam contagem, medida. É o número básico. Por exemplo, 1, 2, 100, 1000. São os numerais cardinais. Ordinais indicam a ordem ou o lugar do ser numa série dada. Por exemplo, primeiro, segundo, centésimo. E fracionário indica parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, 2 quintos e assim por diante. Aí, os multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quintuplo. E coletivo se refere ao conjunto de algo indicando o número exato de seres que compõem esse conjunto. Por exemplo, dezena, dúzia e milheiro. Só voltando, nós vimos que o numeral ele se classifica em cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo e coletivo, certo? Na aula passada, alguns alunos um aluno falou que foi pulado o capítulo 3, foi pulado um capítulo, ele não foi pulado, que é sobre pronomes. O capítulo 2, ele vem falando sobre pronomes, e o capítulo 3 também, foi a sequência. Esses vídeos foram enviados para eles lançarem na plataforma. Inclusive, eu vou passar as páginas que estão faltando para responder, porque se fosse em tempo real, eu iria responder com vocês ao vivo, né? Discutindo a questão com vocês ao vivo. Mas, como mudou, então a gente muda também a nossa didática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no portal as questões para que vocês possam concluir e vou disponibilizar o meu e-mail e o meu WhatsApp para quem tiver dificuldade em enviar no portal, para que fotografe e envie para que eu possa fazer essa correção das atividades. E eu pedi também para fazer a atividade das suplementares. Eu pedi que fizesse o 3 e o 4. Mas como vocês não concluíram ainda os suplementares, o 4, vocês podem fazer só o 3 e me enviar. Quando a gente concluir o capítulo, eu marco para fazer a atividade do capítulo 4. Porque no meu planejamento, nós iríamos terminar esse capítulo, já essa semana. Por isso que eu pedi para que fizessem na quarta-feira, mas infelizmente não deu certo. Aí nós temos um texto para finalizar o capítulo, né, de vocês, o capítulo 4, que é um texto que fala sobre a reportagem, né, que é o assunto da próxima aula, né, que eu não vou me adentrar agora, porque a gente vai ver na próxima aula sobre reportagem, né, saber diferenciar o que é reportagem e o que é notícia. Então, nesse primeiro momento, nessa aula de hoje, o assunto é mesmo sobre os numerais. Vou deixar as páginas para que vocês possam responder. Na página de vocês,
no livro de vocês, nós temos aí o capítulo. Na página 86 tem a questão 9, que é sobre os numerais para responder. Vocês podem responder para ver se entenderam o que é numeral coletivo, multiplicativo, cardinais, fracionários e ordinais, certo? Tem essa questão, alguns alunos até responderam, já ganharam até ponto. Se eu não me engano, foi Osias e Anderson, né? E que vocês façam, certo? Então, só recapitulando aqui o capítulo, né? O que ele diz, ó. Nós vimos no capítulo pronomes demonstrativos, que são utilizados para situar um elemento no espaço ou no tempo em relação às pessoas do discurso, que pode ser primeira, segunda ou terceira. As formas de primeira pessoa indicam proximidade em relação a quem fala e indica também o tempo presente. Exemplo: está ao meu lado é minha tia. Corrigindo. Esta ao meu lado é minha tia. Este é o dia mais feliz da minha vida. Então, utiliza-se pronome demonstrativo em primeira pessoa para se referir a algo que está perto da pessoa que fala. As formas de segunda pessoa indicam proximidade física em relação à pessoa com quem se fala. Indicam também tempo passado, recente ou futuro próximo. Exemplo: essa é a nossa colega de quem você me falou. Esse mês de férias foi maravilhoso. Então, o que ele diz? Que em segunda pessoa indica proximidade física em relação à pessoa com quem se fala. Ele está próximo da pessoa com quem se fala. E as formas de terceira pessoa indicam posição distante dos dois interlocutores no passado e distante em relação ao momento da fala. Então, as formas de terceira pessoa, elas ficam distantes da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Exemplo: aquela blusa que você deixou no quarto está suja. Naquele ano, o Brasil foi tricampeão no Campeonato Mundial de Futebol. Então, nós temos aí a fala em terceira pessoa, que indica que esse fato está distante da pessoa, da primeira e da segunda pessoa, ou seja, da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Aí nós vimos também os pronomes indefinidos, referem-se à terceira pessoa do discurso de modo vago e determinado. Podem ser variáveis, como qualquer, quaisquer, todo, toda, todos e todas, outro, outra, outros e outras, e etc. Ou podem ser invariáveis, como alguém, algo, tudo, ninguém, cada e etc. Só um minutinho. E etc. Aí nós temos os pronomes interrogativos, que são utilizados para formular frases interrogativas, que são eles: que, quem, qual e quanto. Aí nós temos o numeral, né? Resumindo o capítulo, o numeral é a classe de palavras que exprime quantidade ou sequência. Classifica-se em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Cardinais indicam uma quantidade exata, exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ordinais indicam ordem ou sequência, exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e etc. Multiplicativos indicam multiplicação de uma quantidade, exemplo, dobro, triplo, quadruplo e quintuplo e etc. Fracionários indica a divisão de um elemento em frações, exemplo, meio, terço, quarto e quinto, e etc. E coletivo, assim como os substantivos coletivos, designam rigorosamente um conjunto de seres ou coisas, exemplo, décadas, semana, década, semestre, dúzia, centena, milhar e etc. Então, esse é o resumo do capítulo que vocês estudaram, que é o capítulo 4, certo?
Então, não foi salteado, ele está lá, o 3 e o 4 foi enviado as videoaulas para o Felipe colocar no sistema. E a nossa próxima aula, nós iremos falar sobre reportagem. As questões eu irei colocar no portal, as questões que vocês irão responder. E já adiantando que vocês coloquem em dia o capítulo 4, todas as atividades do capítulo 4 para que possam me enviar, tá certo? Então, bom estudo a todos e vai dar tudo certo, né? A gente está tentando da melhor forma possível, que dê tudo certo. Obrigada.